preparados para abrir vossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 12, diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Há uma versão bíblica que diz: Amados, não estranheis a fogueira que é acesa entre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Amém? O apóstolo Pedro, ele escreve, ou ele dita a sua carta para os cristãos, para os amados, orientando-os que eles não viessem a estranhar, a se escandalizar diante das perseguições, diante da ardente prova, diante da fogueira acesa entre eles, as perseguições que eles já sofriam e aquelas que eles viriam a sofrer. O apóstolo Pedro, ele diz: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Ele ainda diz: nós não devemos de modo algum padecer como homicida, padecer como ladrões, como malfeitores, ou como aqueles que se entremetem em negócios alheios. Mas se nós padecemos como cristãos, então não temos do que nos envergonhar, mas temos que dar glória a Deus. Amém? Glorificar a Deus, inclusive pela perseguição. Ora, Pedro fora aquele que ouviu Jesus ensinar sobre isso. E Pedro, ele não somente ouviu, mas ele também viu a igreja passar por isso. Então agora aquele que ouviu, aquele que viveu, ele está nos ensinando. E grande é este ensino que ele nos dá, de grande valia. Ele viveu o que? Pedro, na igreja que nós intitulamos como igreja primitiva, a igreja dos apóstolos de Cristo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, nós vamos ler o texto em que Pedro, ele sofre na pele, ele sofre, nós podemos dizer, na carne, a perseguição. O texto de Atos capítulo 4 é intitulado como a primeira perseguição da igreja. Diz assim: estando eles, os apóstolos, falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles, os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número destes homens a quase 5.000. Aleluia! Aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os, os apóstolos, no meio, perguntaram: com
que poder ou em nome de quem fizeste isto? Ou seja, havia se manifestado o poder de Deus, o milagre havia acontecido, os apóstolos pregavam com ousadia, então eles foram presos, foram colocados sob custódia, depois eles foram interrogados, e nós nos perguntamos, qual o segredo desta igreja que nós conhecemos e sabemos? Era uma igreja que mesmo diante de tais fatos, continuava crescendo, uma perseguição, uma luta que vinha de fora para dentro, pessoas de fora da igreja perseguiam a igreja, prendiam os apóstolos, questionavam no poder, na autoridade de quem eles estavam fazendo aquela obra. E nós perguntamos a nós mesmos, qual o segredo desta igreja? O que eles tinham talvez de diferente? Há alguma diferença entre esta igreja e nós hoje? O texto diz em Atos 4:8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, aleluia. Nós vamos, meus amados, quando nós lemos Atos, nós vamos encontrar uma igreja que ora, uma igreja de oração, nós vamos encontrar uma igreja em comunhão, uma igreja que todos os dias estão reunidos ou está reunida no templo ou nas casas, e eles estão perseverando na doutrina dos apóstolos, eles estão tomando a ceia juntos, com simplicidade, com singeleza, com humildade de coração. Nós vemos uma igreja que ora, nós vemos uma igreja que está unida, está em comunhão, mas eu quero destacar uma igreja que, a exemplo de Pedro, está cheia do Espírito Santo, amém? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Então Pedro passa a lhes dizer como aquela pedra rejeitada pelos construtores fora uma pedra escolhida, eleita por Deus. Esta pedra é Cristo, é Jesus o Cristo, amém? Amém. Muito bem, no versículo de número 19 diz: Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque eles foram ameaçados. Os religiosos, as autoridades, ameaçaram os apóstolos e disseram, ordenaram para que eles não mais falassem a respeito de Jesus. Não é diferente com os nossos cristãos, com os nossos irmãos cristãos perseguidos nos dias de hoje. Não é diferente. Eles são ameaçados a não falar a respeito de Cristo. Aqui Pedro, João, os apóstolos foram também ameaçados, e eles disseram: é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. Não podemos deixar de falar. Aleluia. Obviamente, eles receberam ainda mais ameaças, e eles foram soltos. Quando soltos, eles correram para fazer o boletim de ocorrência. Não fizeram isso. Eles foram, sabe para onde? Para a igreja. Eles se reuniram com os irmãos, e esta reunião está registrada no versículo 23. Soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, ou seja, eles oravam. Amém? Amém. Você está enfrentando adversidades na sua vida, e eu não estou nem mesmo aqui fazendo menção nesta hora,
de estar sendo perseguido por ser cristão, ore, busque a Deus, busque a comunhão com os irmãos. É muito fácil mandar uma mensagem no grupo das irmãs: orem por mim. Comunhão, reunião, estarmos juntos. Pedir orações é fácil. Esta igreja não pediu somente para que os apóstolos orassem, elas se reuniam, eles estavam juntos, e quando juntos eles oravam. Pastor, posso continuar pedindo oração no grupo das irmãs? Deve. Continue, mas não deixe a comunhão. Não deixe que o problema, que a dificuldade venha lhe impedir de buscar a Deus na unidade de uma igreja onde os muitos membros são todos tão diferentes uns dos outros, mas estamos todos no mesmo corpo e há uma só cabeça, que é Cristo. Eu quero seguir. Eles estavam juntos e ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar, tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos. Quem aqui é servo de Deus? Amém. Eles pedem: conceda aos teus servos. Amém. Irmãos, a estratégia de Satanás é sempre a mesma. O Senhor permite, uma fogueira é acesa, uma prova ardente muitas vezes nos é posta por permissão do Senhor. Satanás se utiliza da mesma estratégia, sopram problemas, ele sopra dificuldades, e nós muitas vezes não pensamos duas vezes em abrir mão de ser servo para resolver os nossos problemas. Quando nós fazemos isso, sabe o que deu certo? A estratégia de Satanás. Porque abrimos mão de servir a Deus, abrimos mão de continuar exercendo o serviço ao qual Deus nos deu para fazer, porque afinal eu estou com muitos problemas. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém. Amém. Aí a pergunta é: o que pode parar o servo de Deus? Não pela condição própria, mas porque ele tem um Deus
que é todo poderoso, ao qual ele serve. Você viu o que é concedido aos que servem? O Espírito Santo. Sirva ao Senhor, não abra mão daquilo que o Senhor lhe deu para fazer. Se você vai fazer, faça-o de todo o seu coração, não faça relaxadamente, pois a Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Faça o seu melhor para Deus. Nós não somos obrigados a fazer. O Senhor, Ele não quer pessoas emocionadas a assumir compromisso algum, mas Ele quer pessoas que compreendam um chamado e que vão segui-lo por toda a vida. Amém? Então, quando Pedro escreve a sua carta, ele viveu isto, ele viveu a perseguição, ele viveu uma igreja perseguida, mas ele viveu também a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida e sobre a vida de seus irmãos que ali estavam com ele. Vem a segunda perseguição da igreja, capítulo 5, versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos, os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: corra, vai cuidar da sua vida, salve a sua pele, aproveita, compra os ingressos para o jogo do Timão. Não foi isso que o anjo disse. O anjo não olhou para eles e disse: vocês são os coitados. Eu posso ver a lágrima nos olhos de vocês, queridos apóstolos. Eu estou com muita dor de vocês. Eu sinto realmente uma pena tremenda. Olha, saiam daqui. Eu já preparei tudo o que vocês precisam. Um helicóptero para a fuga. Fujam! Corram! Peguem vossas coisas o mais rápido possível. Há uma ilha preparada para vocês. O dinheiro está na conta. Aqui está a senha. São dólares, são euros. O anjo não disse nada disso. Mas muitas vezes, quando enfrentamos algum problema, o que nós gostaríamos era que acontecesse exatamente isso. Um helicóptero para fugir, um dinheiro para custear. Mas o anjo não disse isso. O anjo abriu a porta da prisão. E aqui tem muita diferença, irmãos. Você já viu aquelas cenas hilárias de alguém tentando fugir e ela acaba ficando presa? Ele tentou fugir por um buraco, ficou entalado no buraco. Ele tentou passar pela grade, ficou preso na grade. Aí tem que ir lá ainda, alguém encerrar a grade para tirar, levar. Já viram essas cenas? Então isso daí acontece nas nossas vidas muitas vezes. Nós tentamos fugir da prisão, cavando buracos, tentando passar pela grade. E quanto mais nós tentamos fugir na força do nosso braço, mais aprisionados nós nos encontramos. Agora, quando o anjo abre a porta da prisão, aí tudo é diferente. E esse anjo, ele é tão organizado, eu gosto disso, que ele abre a porta da prisão, ele dá uma ordem para os apóstolos, e depois, quando os soldados, o sumo sacerdote vão lá dar uma olhada na prisão, a porta está fechada, está tudo arrumado, tudo organizado, ele não bagunçou a prisão. O anjo abriu a porta, depois ainda fechou, jogou bom ar, deixou tudo certinho. Mas enfim, o anjo disse o seguinte: ide, apresentai-vos aonde? No templo. Em outras palavras, sabe o que ele disse?
Vá para a igreja. Mas acabei de sair da prisão, nem tomei um banho. Vá para a igreja. Mas eu estou aqui, olha, eu estava com o braço preso, estava com a perna presa a uma corrente, está ferido, está machucado. Vá para o templo. Aleluia. Por que você não veio à igreja? Estava com sono. Por que você não veio à igreja? Estava sem dinheiro. Por que você não veio à igreja? Irmãos, eu vou te falar assim, ó. Eu nem vou te falar, venha à igreja, porque de repente você pode achar que eu estou querendo obrigar você a estar aqui toda hora. Eu vou então até tomar liberdade de dizer o seguinte: vá à igreja se o problema for esse. Se nisso houver algum problema, então vá, mas esteja no templo. É necessário buscar, irmãos. É necessária a comunhão, irmãos. Eu não estou falando isso porque eu queira aqui na vaidade de pastor, a igreja cheia, lógico que eu quero, né? Mas eu não estou falando por isso. Mesmo que esteja chovendo canivete, você tem que vir para a igreja. Eu não estou falando isso porque eu queira ver sempre a igreja cheia. Não é esta a minha motivação, irmãos. A minha motivação é pregar o que a Bíblia ensina e ver a sua vida transformada. Glória a Deus. Eu não posso ensinar outra coisa. Ouvindo então eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Eles ensinavam, eles buscavam. Vamos para Atos 5, versículo 41. Porque eles foram soltos por um anjo. Quando amanheceu, eles estavam na igreja ensinando. Quando o sumo sacerdote acordou, ele falou: tragam os homens lá para nós interrogarmos e darmos mais uma surra neles. Quando foram buscá-los, disseram: a prisão está fechada, os guardas estão na porta, só que eles não estão mais presos. Quando eles estavam dando essa notícia, chegou um outro servo e disse: olha, eu acabei de vê-los, eles estão no templo pregando, eles estão na igreja. Então mandaram trazer aqueles homens, não por violência, porque eles temiam a multidão. E eles então ameaçaram uma vez mais. A Bíblia diz que no verso anterior 40, e concordaram então ali com Gamaliel, e eles, chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, tendo dado uma surra nos apóstolos, mandaram que não falassem o nome de Jesus. Então eles tomaram uma surra, eles receberam uma ordem: não falem no nome de Jesus, não falem no nome de Jesus, e agora vocês podem ir embora. O que eles fizeram? Eles se retiraram, pois, da presença daquele conselho, regozijando-se. Eles não se retiraram chorando, murmurando, praguejando, puxando no Google quantas igrejas tem na sua cidade, porque essa igreja aqui é muito fraquinha, eu vou buscar uma que seja boa mesmo para mim. Onde já se viu? Eu estou numa igreja, estou passando uma prova. Onde que está o problema? Na igreja. Vou buscar outra. Na maioria das vezes é assim que as pessoas pensam, porque elas ouviram que se elas viessem para a igreja, elas nunca mais teriam problemas algum. Aí fica fácil entregar a vida a Jesus Cristo. Aí a troca é boa, não é? A troca é boa, estou cheio de problemas, só entregar a vida a Cristo não vou ter mais problemas, então eu entrego agora. Só que Jesus nunca ensinou isso. A minha Bíblia não fala disso, e a sua Bíblia também não fala. Então nós aprendemos que quando estamos em problemas, alguém é o culpado. E se nós estamos no contexto da igreja, o primeiro a ser culpado pelos problemas que enfrentamos é a igreja. Então eu me retiro, e eu posso sair caluniando, eu posso sair difamando, eu posso sair reclamando,
Eu já estive em outras igrejas, irmãos. Eu saí delas, ora vista, estou aqui hoje. Mas em todas as ocasiões, eu nunca saí praguejando, nem reclamando, nem falando mal de líder nenhum. Eu sofri. Eu passei por provas, passei. Mas eu sei que foi Deus quem permitiu para o meu crescimento. Se havia algum problema, não era na igreja que eu estava. E se havia algum problema na igreja que eu estava, talvez esse problema tivesse um nome: Márcio. Mas a partir do momento que o Márcio saiu, que sou eu, de repente aquela igreja deixou de ter problemas. Eles não praguejaram, eles não reclamaram, eles se regozijaram. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém? Amém. Uma igreja que orava, uma igreja que tinha comunhão, mas e principalmente eu quero destacar, uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Estas duas perseguições que eu falei eram perseguições externas ou internas? Externas. A luta vinha de fora para dentro. Então você diga: pastor, isso daí é fácil. Toda vez que a igreja enfrenta alguma luta de fora para dentro, a igreja cresce. É uma bênção. Talvez você me diga: pastor, o problema mesmo é quando a perseguição é dentro da igreja, né? E aí nós usamos aquele tom de quando é aqui dentro é que ali é duro. Quando é fora, de fora para dentro, oração, comunhão, mas e principalmente a pessoa do Espírito Santo. Agora, quando a luta é dentro, o que a gente faz, pastor? Porque dura coisa é ser servo de Deus e você vê alguém falando mal de você dentro da igreja. O testemunho da nossa irmã Ryu é de que o marido dela havia escapado da Coreia do Norte. Ele se agregou a uma igreja coreana na China, mas um irmão da igreja denunciou ele, e ele foi entregue às autoridades e voltou para a Coreia do Norte, preso para os campos de concentração de trabalho forçado. Perseguição interna. Para vencer a perseguição interna, então nós precisamos de outra receita para vencer. Eu vou lhes dizer qual. Está em Atos capítulo 6. Quando há dificuldade na igreja, quando há uma dissensão, quando há uma discórdia, uma discordância, permita-me usar aqui, não era uma perseguição, mas deixa eu dizer, uma perseguição interna. O texto não fala de perseguição interna, mas permita-me usar esta manhã esse texto dentro desta temática de igreja perseguida. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então começou uma murmuração. A igreja tinha gregos, a igreja tinha judeus, cada um falava uma língua, cada um tinha uma cultura. Os gregos para a filosofia, os judeus para a Torá, para o Antigo Testamento, os mandamentos de Moisés. Cada um vestiam roupas diferentes uns dos outros, e eles começaram ali a murmurar. Começou ali uma discussão, uma briguinha, talvez eu possa usar esse termo. O que é que nós vamos fazer? Um problema aqui dentro da igreja. Qual é a receita? Quantos passos para a vitória? Quantas campanhas eu tenho que fazer para resolver isso? Eu preciso de um coach espiritual agora, porque eu estou com problemas na minha igreja. Balela! Quando os apóstolos se viram dentro de uma igreja onde surgiu uma murmuração, onde houve uma dissensão, um grupinho aqui, um grupinho ali, eles disseram o seguinte: vamos escolher homens que sejam cheios do Espírito Santo. Isso basta. Nós só precisamos de homens cheios
do Espírito Santo. Sabe qual é a receita? É a mesma. Sabe qual é a solução? É a mesma. Sabe o que é que ajuda a igreja? É o mesmo, é o Espírito Santo. Sabe o que traz solução para o coração daquele que é perseguido, quer seja externamente ou na igreja interiormente? É uma coisa só, o Espírito Santo. É a mesma coisa. Então eles escolheram alguns homens, dentre eles, me parece que o que mais se destacou, os que mais se destacaram, Filipe e Estevão. Enfrenta lutas, você enfrenta adversidades, eu também enfrento. Busque o Espírito Santo, busque a presença de Deus. Quando nós entregamos a vida a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, mas nós precisamos a cada dia adorá-lo, engrandecê-lo, buscar ouvir a voz do Espírito Santo, ter intimidade com Ele, com Deus. Pedro, ele disse na sua carta, tem uma fogueira acesa aí, não se entristeçam, se alegrem nas perseguições. Você não está sendo perseguido porque você é um ladrão. Se você é um ladrão, você não pode nem ficar triste porque está sendo perseguido. Tomara que a polícia te pegue. Agora, se você está sofrendo pela causa de Cristo, então não se entristeça, se alegre. Ele disse isso porque ele viveu isso. Ele disse isso porque ele ouviu isso. E eu encerro a mensagem com as palavras que Pedro ouviu. E de quem que ele ouviu? Ele ouviu de Jesus. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 10. Ele diz, Jesus disse, Pedro ouviu: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Mas não é por qualquer motivo, é por minha causa, Jesus disse. Vos injuriarem, vos perseguirem, quando eles disserem calúnias, mentiras a teu respeito, mas no fundo, é porque você me ama, é porque você me serve a mim, disse assim o Senhor Jesus, é por minha causa, amém. Ele diz, exultai e alegrai-vos. Uma versão bíblica diz, alegrai-vos e regozijai-vos. Mas pastor, como que no meio da perseguição vou me alegrar, exultar e regozijar? Nós já falamos como. Corações cheios do Espírito Santo. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Amém? Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus ele disse, quando vos perseguirem, não fique olhando para a perseguição, não fique olhando para a dor, não fique olhando para o sofrimento. Quando vos perseguirem, olhe para o que vos está proposto no reino dos céus. Estevão, aquele que os apóstolos escolheram por ser ele, quer dizer, a igreja escolheu, por orientação dos apóstolos, por ser ele um homem cheio do Espírito Santo, ele foi apedrejado, o expulsaram da cidade e o apedrejaram. Mas o texto diz em Atos 7, capítulo de número 54, Atos 7, versículo, 54,
E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, aleluia! Meu Deus! Ele não ficou olhando para as pedras, ele não ficou olhando para aqueles que apedrejavam, ele não ficou se lamentando. Está vendo isso que dá a fazer a obra de Deus? Eu estou fazendo a obra do Senhor, estou tomando pedrada. Olhe para os céus, olhe para Deus. Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Ele viu a glória de Deus. Amém. E Jesus ele viu também que estava à destra, à direita de Deus. Amém. Amém. E o mais importante é que na sua última respiração ele pôde dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos uma frase que foi posta aqui nos slides. Meu maior medo não era morrer na prisão. Meu maior medo era negar a Cristo. Vamos nos colocar em pé e vamos orar.